Salve, salve galera do Coque Araraquara, professor Breno de História. Estou gravando esse primeiro vídeo aula para que a gente possa prosseguir com o nosso conteúdo programático nessa situação tão alarmante, tão surpreendente que estamos vivenciando de pandemia do coronavírus e a quarentena que nos foi imposta, certo? Como é o nosso primeiro vídeo, antes da gente continuar esse conteúdo, algumas orientações eu creio que são importantes para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. A primeira delas, galera, nessa situação de pandemia e quarentena, exige de nós todos uma humildade, uma serenidade, uma responsabilidade para lidar com ela, para ouvirmos as autoridades públicas, os gestores, as autoridades sanitárias, os gestores públicos, os médicos e os cientistas, e termos humildade e responsabilidade para proceder da melhor forma possível, né? Lembrando que a grande maioria dessas autoridades no Brasil e no mundo estão dando orientações extremamente significativas e virtuosas, mas tem sempre aqueles que negam a ciência, que atrapalham muito mais do que contribuem. A melhor forma é tratá-los esses com indiferença e proceder como nós devemos, seguindo o conhecimento, seguindo a ciência, seguindo a medicina e lidando socialmente da melhor forma possível, que nesse momento ainda é o distanciamento, legal? Bom, além disso, algumas questões procedimentais desse primeiro vídeo. Essa aula vai servir, como todas as que nós gravaremos, para a galerinha do terceiro, para a galera do cursinho e para a galera do Supermed. Tem um pequeno descompasso entre os conteúdos da galera do terceiro em relação ao cursinho e Supermed. Por isso que eu vou resgatar um assunto que eu já iniciei em algumas turmas, mas que é importante porque eu não terminei em todas, certo? Então a gente vai começar com a civilização hebraica, os hebreus, e depois a gente vai na sequência. Como também as apostilas do terceiro e do cursinho e Supermed são diferentes, eu não vou trabalhar aqui, pelo menos na aula, na videoaula, com uma definição de módulo, como eu faço em sala de aula, mas sim pelos assuntos e o número de aulas. Contudo, quando eu for disponibilizar para vocês lá no Google for Education, aí eu vou deixar bem discriminado a aula e o módulo referente à aula, para que vocês possam se situar, legal? Terminando a aula, você vai resolver os exercícios que a apostila já deixa orientados para vocês. Nós vamos ter um momento aí também que a gente vai disponibilizar para trocar dúvidas, né, para retirar as dúvidas de vocês e para a gente que possa interagir. E além disso também, não esqueçam que eu vou disponibilizar pelo Google for Education também aquela folhinha resumo para que você acompanhe as nossas aulas com essa folhinha, legal? E essa aula a gente já tem a necessidade da folhinha que eu vou disponibilizar para você assistir da melhor forma possível, certo? Depois façam os exercícios e aí a gente toca o nosso barco. Lembrando também que eu vou disponibilizar alguns materiais extras, por exemplo, nas semanas anteriores sobre pré-história, sobre modo de produção, digamos, asiático, como a Mesopotâmia e os egípcios, eu disponibilizei alguns vídeos ilustrativos. Pode parecer para alguns um tanto infantis, mas não são. São ilustrativos, são sintéticos e são ótimos, porque são bem feitos para realizar revisões, para realizar resumos. Então a partir disso a gente terá também esses materiais para dar o suporte pedagógico necessário para vocês, legal? E não esqueçam, galera, apesar de estarmos nessas semanas distantes, estamos junto nessa e a gente só vai sair dessa junto. Vocês vão continuar os estudos, nós vamos dar o suporte necessário e importante para vocês, para que os seus sonhos e objetivos não sejam, digamos, prejudicados nessa situação toda, e temos certeza que não serão, legal? Mas lembrando, humildade, responsabilidade e serenidade para lidar com tudo isso, legal? Bom, então a gente vai começar a abordar uma das civilizações que lá na Antiguidade Oriental se distinguiram por algumas razões do quê? Do modo de produção asiático. Nós vamos começar com os hebreus ou a civilização hebraica, legal? Um dado muito interessante é que nessas aulas de Antiguidade Oriental, principalmente, eu sempre vou destacar o que mais caracterizou cada povo, cada sociedade, que é isso que os vestibulares cobram e principalmente a melhor maneira de você comparar e se situar em relação a essas civilizações. Então, de imediato, o que você tem que lembrar de tudo que eu vou falar aqui em relação aos hebreus? É o povo que vai criar a primeira religião monoteísta da história, certo? Isso é muito importante, isso é fundamental. E é o povo que também vai escrever o Antigo Testamento lá da Bíblia judaico-cristã, e os herdeiros culturais na atualidade dos antigos hebreus são os judeus, como eu vou explicar para vocês, certo? Então, a partir dessas considerações,
vamos começar o que nos interessa. A origem e desenvolvimento da civilização hebraica na antiguidade. Legal? Bom, os hebreus têm uma origem muito interessante, porque os seus relatos, digamos, de gênese da sua civilização, de origem da sua civilização, são pautados ainda nos relatos bíblicos, correto? Então você tem isso de uma forma importante na formação da identidade hebraica, mas lembrando que muitos dos relatos bíblicos não têm nenhuma preocupação historiográfica. Tem muita mitologia, tem muita simbologia e os fatos não ocorreram literalmente como ali estão relatados. Ocorreram, mas não literalmente daquela maneira. Então você tem que levar em consideração isso. E a gente vai se pautar nesses relatos bíblicos, dialogando com os estudos historiográficos, legal? Nesse sentido, tem uma origem hebraica muito importante. A origem hebraica, ela ocorre lá na região da cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta do ano de 2000 a 1900, não temos uma precisão. Quando nós temos uma certeza que um líder, um chamado patriarca era um líder religioso, jurídico, militar, conhecido com o nome de Abraão, lidera tribos hebraicas que saem de Ur em direção a uma terra prometida, né? Uma terra que jorraria leite e mel, uma região extremamente árida e seca. E além disso, o Abraão, ele já nesse sentido de peregrinação, prenunciava, ou melhor, anunciava a fé no Deus único, apesar de não ter sido oficialmente estabelecido, certo? Então nós vamos ter a origem dos hebreus lá na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e liderados por Abraão, eles vão peregrinar e vão chegar a uma região ali na Palestina, também conhecida na antiguidade como Canaã, porque era uma região habitada por povos sedentários chamados de cananeus. Chegando lá na região, essas tribos vão se situar às margens do Rio Jordão, e também do Mar Morto, legal? E ali, essa região para os hebreus será conhecida como a Terra Prometida. Então isso também é um marco muito importante na civilização hebraica, certo? Chegando lá, eles vão se situar, como vocês podem ver, eles saem aqui de Ur e vão se situar nessa região aqui no mapa na Palestina, legal? Bom, chegando lá, eles vão se situar, vão ficar um tempo, praticamente ali até por volta de 1700, 1750, quando provavelmente ocorreu uma grande seca na região. Isso vai alterar a presença e fixação das tribos hebraicas na Palestina. Mas antes, não esqueçam que tradicionalmente essas tribos hebraicas, do ponto de vista econômico, elas se organizavam no primeiro momento a partir da domesticação de animais, pastoreio principalmente de cabras, ovelhas, e também o comércio, que era uma região de muita passagem de digamos, caravanas comerciais indo do Egito para a Mesopotâmia e vice-versa, legal? Outro ponto importante é que eu estou falando tribos hebraicas, não tem estado centralizado ainda entre o povo hebreu neste momento. E aí o que acontece? Devido a essa seca que provavelmente ocorreu na região, os hebreus migraram e eles foram para uma região mais ao oeste, lá no vale do rio Nilo, no Egito, lá ao norte, no delta do Nilo, e vão se situar ali, vão firmar acordos com os faraós, vão ficar na terra, vão pagar impostos, vão contribuir para as exigências do Estado egípcio e vão ficar ali sem grandes problemas, legal? Bom, lembre-se daquela aula de Egito que a gente teve presencialmente, quando por volta de 1400, ou melhor, 1750, 1700, também chegam os Hicsos, dominam os egípcios, é o mesmo momento que chegam os hebreus, só que ao contrário dos Hicsos, os hebreus eram aliados dos egípcios. Contudo, passado cerca de 3, 4 séculos, quando os egípcios se reorganizam para expulsar os dominantes e invasores hicsos, surge um sentimento nacionalista e militarista, que desemboca numa postura xenófoba. Isso fez com que antigos aliados dos egípcios, como os hebreus, passassem a partir deste momento serem tratados também como povos escravizados. E aí que você tem um momento de escravização da população hebraica no Egito Antigo, pelo menos segundo os relatos da tradição bíblica, legal? É aí que vai surgir um outro patriarca, chamado Moisés. Moisés, que teria sido criado como um irmão adotivo do faraó Ramsés II, provavelmente, e que vai pedir para o faraó libertar seu povo. Só que como os hebreus tinham uma presença muito forte no trabalho, na força produtiva da região, o Ramsés não aceitou isso. É aí que o Moisés vai liderar o seu povo e vai fugir da escravidão do Egito Antigo, liderando o seu povo, os hebreus, no retorno à Palestina. Esse episódio ele é muito importante. Aqui eu não vou entrar na querela, se teve lá a parada de abrir o Mar Vermelho, as pragas, isso é importante, é curioso, mas o que importa mesmo é esse fato chamado de Êxodo, que é nada mais nada menos do que a fuga dos hebreus, liderados pelo patriarca Moisés,
do Egito e da escravidão que estavam submetidos no seu retorno à Palestina. Legal? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque durante essa fuga, durante o êxodo, alguns membros das tribos hebraicas começam a questionar a autoridade do Moisés, começam a questionar a crença, né, digamos, nesse suposto Deus único, ou seja, as bases culturais e políticas das tribos hebraicas. É aí que, segundo a tradição, o Moisés sobe ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai ele vai ter uma iluminação, um contato com Deus, e nesse contato ele vai firmar a aliança entre o povo escolhido, os hebreus, e o Deus único, Jeová ou Yahvé. Os hebreus eles têm essa ideia de povo prometido, povo escolhido, terra prometida e Deus único. Essa aliança, galera, firmada pelo Moisés, como aqui você pode ver com as tábuas dos 10 mandamentos, é a fundação do monoteísmo. Agora, oficialmente, você tem o quê? A formação da primeira religião monoteísta da história. Segundo a tradição bíblica, o Moisés também ele desce do Monte Sinai, além de ter feito essa aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos, como aqui a gente pode ver, né? E o que são esses 10 mandamentos, também chamado de decálogo? Se você parar para pensar, é um conjunto de normas e condutas sociais que orientam, portanto, o comportamento da vida das tribos hebraicas. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pô, olha o monoteísmo, certo? Outros são princípios que normatizam a vida e o convívio social. Não roubarás, não matarás, certo? Não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Então o decálogo ele vai ser extremamente importante enquanto um código normativo da vida social e também, em certa medida, ética das tribos hebraicas, beleza? Então isso é muito importante nesse momento. E aí o que acontece? Segundo a tradição, Moisés morre, não chega ao final do êxodo. Quem lidera é um outro patriarca chamado Josué. Só que quando os hebreus chegam novamente na Palestina, você tem os cananeus que lá estavam, e nesse período de ausência, nós tínhamos um outro povo, os filisteus, um povo muito mais organizado militarmente, sedentário, enfim, né? E aí, meus caros, uma região de pouca área fértil, com pouca irrigação e vários povos ali convivendo. Alguns que estavam e que não desejam sair, e outros que estão chegando e querem ficar. Olha, a gente facilmente vai entender que o resultado disso é o quê? Guerra. E aí que vão surgir líderes militares entre as tribos hebraicas. Esses líderes militares serão chamados de juízes. Os principais juízes que vão liderar as tribos hebraicas no enfrentamento, na guerra contra os filisteus e os cananeus serão Jefté, Samuel e Sansão, famoso lá dos cabelos, que tinha força nos cabelos. E sempre lembrando, como eu digo, é uma figura alegórica a história de Sansão. A força de um homem não se encontra em seus cabelos, né? Bom, então o que acontece? Esses juízes conseguiram até algumas vitórias, mas definitivamente não superaram os cananeus e os filisteus. É aí que há a união, a unificação das 12 tribos hebraicas a partir de um poder único, de um poder centralizado. Quando surge um rei chamado Saul, da tribo de Benjamim. Alguns vão traduzir como Saulo, vamos ao termo correto, Saul, né? Esse vai unificar as tribos hebraicas e vai ter uma maior organização para enfrentar cananeus e filisteus. Ele consegue derrotar os cananeus, mas os filisteus ele não consegue. Ele, prejudicado e se sentir humilhado, se mata e é substituído por um outro rei. Esse rei é muito importante, é o famoso rei Davi. Vocês conhecem a famosa passagem bíblica que o rei Davi, pequeno, porém astuto, inteligente, derrotou o grande gigante Golias. Isso é uma metáfora, ou melhor, uma alegoria. O Golias faz uma alusão às forças filisteias, maiores e mais bem preparadas, enquanto que a sagacidade, a astúcia do líder e rei Davi conseguiu derrotar os filisteus. Então, se os cananeus foram derrotados por Saul, os filisteus são derrotados pelo rei Davi. Tanto que o símbolo hoje dos herdeiros culturais dos hebreus, dos judeus, é a estrela de Davi. Ele consegue derrotar e vai estabelecer uma monarquia centralizada e nos moldes orientais entre as tribos hebraicas, muito próximo em relação aos povos que nós vimos, centralizada, despótica, opulenta, luxuosa, enfim, né? O rei Davi morre e é sucedido pelo famoso rei Salomão.
Com Salomão, o Estado hebraico vai se expandir militarmente, vai se expandir comercialmente, vai estabelecer uma corte extremamente luxuosa, o famoso harém do Salomão, né? Além disso, nós vamos observar também as minas do rei Salomão, todas essas passagens famosas. O que nos interessa é que o Salomão cria uma força muito poderosa no Oriente Próximo, correto? Na Antiguidade Oriental. E o Salomão mandou construir um palácio, um templo muito famoso, que é o Templo de Jerusalém, como a gente pode ver aqui na gravura, também conhecido como o Templo do Rei Salomão, certo? As sucessivas conquistas da região da Palestina ao longo do tempo destruíram esse templo e só restou uma de suas paredes em pé, que é o hoje conhecido Muro das Lamentações de Jerusalém, um lugar muito sagrado para os judeus, herdeiros culturais dos hebreus. Aí o que acontece? O rei Salomão morre, os seus herdeiros e filhos, Jeroboão e Roboão, não entram num acordo para ver quem ia suceder o pai. E aí vai surgir um conflito, e esse conflito no século X leva a um outro fato importante, o cisma hebraico. Cisma é divisão, cisma é ruptura. Então você vai ter o quê? O Estado hebraico se esfacelando. E aí no cisma hebraico você vai ter a formação de dois importantes reinos, como a gente pode ver aqui no mapa. O reino ao norte será o reino de Israel, cuja capital era Samaria. O reino ao sul será Judá, cuja capital é Jerusalém. E agora você vai ter esse cisma, essa divisão das tribos hebraicas, correto? Bom, esses reinos terão destinos distintos. Por quê? No século 8, vou até voltar, no século 8 a.C., os chamados assírios, liderados pelo rei Sargão, lembre dos assírios que nós já estudamos, vêm e dominam o reino de Israel. Tanto que as tribos de Israel vão se dispersar e vão perdendo a sua unidade cultural básica, a fé monoteísta. Tanto que até hoje a gente fala das tribos perdidas de Israel. Enquanto que o reino de Judá, por ser mais rural e agrícola e ter uma certa proteção natural, não foi conquistado pelos assírios. Então no século 8 você tem a conquista do reino de Israel pelos assírios. Contudo, 200 anos depois, no início do século 6 a.C., lembra do Nabucodonosor que nós já estudamos, rei da Babilônia? Ele vai e conquista toda a região, inclusive o reino de Judá. Os sobreviventes do reino de Judá são levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E aí você tem uma outra passagem bíblica, o cativeiro da Babilônia, que segundo a tradição dura 40 anos, correto? Até que um rei persa, que a gente vai estudar daqui a pouco, chamado Ciro I, conquista a Babilônia, conquista toda essa região que a gente está falando e permite o retorno dos habitantes do antigo reino de Judá para a Palestina, acabando com o cativeiro da Babilônia. E aí que tem um ponto importante. Como as tribos de Israel se dispersaram com a conquista síria e perderam sua unidade e identidade maior, que é a fé monoteísta, quem vai preservar essas tradições e sua identidade enquanto povo são os habitantes do reino de Judá, ou seja, os judeus. Por isso que os judeus hoje são os herdeiros culturais dos antigos hebreus, legal? Isso vai perdurar, galera, por um bom tempo, até que, mesmo que a Palestina e as tribos agora judias, os judeus, fossem uma área, uma província do poderoso Império Persa, quando Alexandre conquista a região, e principalmente quando os romanos conquistam a região no século I a.C., aí a parada muda. Os imperadores romanos, já no período do século I depois de Cristo, exigiam ser cultuados como deuses, exigiam que os povos conquistados se submetessem à escravidão romana, valores que os judeus não aceitavam, principalmente a imposição do imperador como um deus. Resultado, eles se rebelaram, e aí vai surgir um outro fato importante. No ano 70 depois de Cristo, um imperador romano chamado Tito deu uma ordem para acabar com todos os judeus da Palestina devido a essas revoltas que eles impunham, correto? Ao poder romano. Resultado é a diáspora. Diáspora em história significa o quê? Dispersão, geralmente forçada. Primeiro as tribos judias vão se dispersar por todo o Império Romano e nos séculos seguintes praticamente por todo o mundo, certo? E vão preservar sua unidade religiosa, sua identidade cultural que é a fé monoteísta, certo? O cisma, ou melhor, a diáspora hebraica só vai se encerrar em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando a recém-criada ONU vai criar o Estado de Israel devido à pressão do movimento sionista que exigiu o retorno dos judeus para a Terra Prometida, para a Palestina, certo? Então só em 1948, com a criação do Estado de Israel, milhares de judeus que estavam espalhados pelo mundo e suas famílias por séculos
puderam retornar ali à Palestina. Aí vai ter um outro conflito com os palestinos que ficaram ali no território durante a diáspora judaica ou hebraica, correto? E aí você tem já na geopolítica os conflitos árabes e israelenses que verão mais adiante. O que é importante, os judeus eles também têm algumas tradições, resguardam o sábado, o sabá, como o dia sagrado da semana, tem a Torá, o Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá, que é muito importante na religião hebraica, enfim, são tradições religiosas, mas que resguardam toda a identidade cultural do povo hebreu. E como vocês observaram, eles foram os primeiros, lá no mundo antigo, a criar uma religião monoteísta. Então você tem que lembrar disso. O Êxodo e esses outros episódios, como o Cisma e a Diáspora. Uma referência interessante, se você quiser ler, tem um livro chamado A Bíblia Não Tinha Razão, de 2 historiadores israelenses que vão confrontar um pouco os relatos bíblicos com os estudos historiográficos. Pode servir como uma referência interessante se você quiser se aprofundar nesse assunto, legal? Paramos por aqui, resolvam os exercícios, fiquem atentos lá nos materiais que eu vou indicar e postar para vocês no Google for Education, e estamos juntos nessa empreitada, galera. Como eu digo, a gente está longe, mas nós estamos juntos. Então não esqueçam disso. Eu paro por aqui, aquele abraço e até a próxima aula.